A triste realidade da mornidão espiritual dos modernos fariseus e saduceus. Vamos procurar entender essa situação. Problemas dentro da igreja, entre cristãos, porque Jesus falou dos sinais que antecederiam a sua volta, e nós já estamos vendo isso se cumprir. Ele falou de falsos profetas, mestres, falsos mestres na igreja e falsos cristos. Muitas religiões estão aparecendo com pretensos líderes, grandes líderes, sempre atraindo multidões atrás deles. Em geral, são, ao nosso ponto de vista, prepostos de Satanás. Pessoas enviadas por Satanás para criar religiões estapafúrdias e atrair pessoas atrás deles. Mas mesmo dentro da igreja se levantariam falsos mestres pregando heresias e coisas pervertidas para atrair as pessoas a eles mesmos. Isso é o que Jesus disse. O apóstolo Paulo, quando se despediu em Atos 20 dos líderes, os presbíteros da igreja em Éfeso, ele disse: vocês sabem como eu me portei, não custei a vocês, não recebi salário, dei exemplo de trabalho, trabalhando dia e noite, visitando de casa em casa, eu dei o exemplo, mas agora eu estou indo para outras missões, vocês nunca mais vão ver o meu rosto. Eu só alerto vocês que eu deixei o exemplo para vocês seguirem. Agora, saibam que Satanás vai agir no meio de vocês e também se levantarão no meio de vocês pessoas mal intencionadas para atrair os fiéis atrás deles. Esse alerta perpassa a Bíblia toda. No Antigo Testamento havia falsos profetas, como havia em número maior do que os dos profetas verdadeiros. Na época de Jesus, os fariseus eram muitos e queriam sufocar Jesus. Os saduceus também eram religiosos profissionais. Depois, na época da igreja primitiva, também não foi diferente. Houve traidores, o apóstolo Paulo fala nisto. E quando a gente vai para o fim da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, a triste carta à igreja de Laodiceia. O Senhor diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado. Não é isso que se prega nas igrejas neopentecostais de nossos dias? Riqueza, prosperidade, vida boa. Não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem está dizendo isso aqui no Apocalipse, capítulo 3? Jesus está dizendo para o anjo da igreja em Laodiceia, que representa, segundo a maioria dos estudiosos, a igreja de nosso tempo. E nós estamos vendo diante de nós o que se prega: adequação ao mundo, prosperidade, vida boa, aproveitar a vida e não precisar de nada, ter todas as bênçãos. Igrejas que estão pregando isto, bênçãos aqui e agora. E é claro, os seus líderes se enriquecendo com essa pregação. Mas o Senhor diz: olha, eu disciplino a quantos eu amo. Se você está sem disciplina, se aproveitando do mundo e rico no mundo, saiba que provavelmente você não me pertence. Mas eu estou à porta e bato, vou continuar, estou batendo. Eis que cedo venho. Se alguém abrir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele. E ao vencedor
vai ser difícil ser vencedor, ou seja, ter uma vida santa numa época difícil em que nós vivemos. Aquele que for vencedor, eu darei que se assente comigo no meu trono. Eu lembro do irmão Yun, um homem impressionante. Se você procurar aí na internet, Yun, Y-U-N, Y-U-N, Yun. Esse irmão sofreu muito na China, ele liderou igrejas caseiras, sofreu, foi perseguido, foi preso muitas vezes, foi torturado, perna quebrada, como ele sofreu torturas nas cadeias comunistas da China. Por fim, por um ato milagroso de Deus, ele conseguiu fugir, por fim ele chegou à Alemanha. Mas depois de algum tempo ele reclamou muito na Alemanha, porque a situação espiritual era sedutora demais, vida boa, materialmente bem, comendo do que havia de bom e do melhor, camas boas, casa climatizada e uma vida cômoda, porém espiritualmente amarrada. Ele disse que era pior na Alemanha do que sofrendo nas cadeias da China, porque lá nas cadeias da China, pelo menos, ele sabia que estava sofrendo, mas tinha paz de espírito. Aqui na Alemanha, como nos Estados Unidos ou no Brasil, ele era assolado pela sedução. Isso é um problema, a sedução do cristianismo para uma vida materialista e afastando a gente de Deus. Conscientemente a gente vai se afastando de Deus e é terrível. Mas nesses últimos tempos, nós vamos ter algumas características desses falsos mestres pregando heresias, a apostasia, esse afastamento da fé, e eu lembro de algumas características que o próprio Jesus deixou e que a gente tem na época de Jesus. Em Lucas, no capítulo 11, Jesus diz: ai dos intérpretes da lei, porque tomaram a chave da ciência, contudo, eles não entram e impedem os outros de entrarem. São líderes que pegam a Bíblia e adaptam a Bíblia a seu jeito, pregam aquela meia dúzia de versículos prediletos da Bíblia que fazem o povo se desviar da verdade. São pregadores de ilusões, pregadores de coisas aprazíveis que o povo gosta de ouvir. Intérpretes da lei que modificam a Bíblia. Um grande perigo nos últimos tempos é a modificação da Bíblia. Eu não vou fazer referência às Bíblias evangélicas que em versões novas introduzem conceitos perigosos. Eu quero citar uma que é bem conhecida de todos, que é a tradução Torre de Vigia, das Testemunhas de Jeová. Essa Bíblia tem poucos anos atrás, menos de 100, talvez uns 50, 60, 70 anos no máximo, uma Bíblia que foi feita de uma tal maneira para tirar de Jesus a divindade. Os textos foram modificados que diziam que Jesus é Deus. Fora isso, ela é toda igual às outras Bíblias. Uma Bíblia que foi feita intencionalmente para modificar a ideia sobre Jesus. Bom, Bíblia comunista. A China está fazendo uma nova tradução da Bíblia, introduzindo o comunismo, porque eles dizem, os líderes chineses, que a Bíblia é muito capitalista, a Bíblia é ocidentalista, essa Bíblia que nós temos, segundo eles, não é boa. Anton LaVey é conhecido aí como satanista, que fez a Bíblia satânica, baseado na Bíblia, e fez uma antibíblia. Bem,
no meio evangélico, há versões que têm certas tendências também. Por exemplo, estão aparecendo versões da Bíblia para diminuir o rigor quanto à atitude homossexual, para direção de uma aceitação. Então, Bíblias estão sendo modificadas, Bíblias inclusivistas modificadas para aceitação dessa prática. Mas eu quero falar da Bíblia específica de cada um dos pregadores. Cada pregador tem a sua Bíblia marcadinha com aqueles versículos de preferência. E eles escolhem aqueles textos e a Bíblia deles é só baseada naqueles textos. Apareceu há pouco tempo atrás, e já morreu, um apóstolo que era conhecido pelos 666, lá em Porto Rico, e ele começou a pregar algumas heresias aí, e ele se baseava em Paulo e dizia que podia rasgar o resto da Bíblia, e carreou um monte de gente atrás dele aí, mas graças a Deus já morreu e parece que essa doutrina não está evoluindo muito. Mas não vão faltar outros e outros que vão se levantar para dizer que o inferno não existe. Tem aí gente que está pregando no meio cristão que o inferno não existe, que a volta de Jesus já aconteceu, etc, etc. Não vão faltar essas influências desses intérpretes da lei. Desde o tempo de Jesus, eles já modificavam tanto as Escrituras que apoiavam a prática deles contrárias ao próprio Cristo, que estava no meio deles. Em nossos dias, existem interpretações da Bíblia e pregações que são bastante contrárias à vida simples e de santidade dos cristãos. Há quem esteja aí pregando e levantando textos contra dízimo, enfim, tendenciosos ao seu gosto, ao seu interesse. Isso vai se multiplicar. Esses fariseus são aqueles que pretendem ser rigorosos demais e dizendo que os outros todos estão errados. Você já conheceu alguma denominação assim? Eu já conheci várias, que se diziam a melhor denominação, a igreja certa, as outras todas estão erradas. Pois é, são fariseus. Mas existem os saduceus, aqueles que estão mais na publicidade, no dinheiro, no poder, mancomunados com a política, que por causa do dinheiro, do poder, fazem igrejas grandes e querem vencer pelo número e se impor sobre as pessoas com a certeza de que eles são os melhores, ou são maiores, então por causa disso eles são aprovados por Deus. Esses saduceus e fariseus deram em cima de Jesus o tempo todo. Eles não tinham interesse na verdade pela verdade, eles queriam arrasar com Jesus. Como Jesus representava um inimigo para eles, eles se levantaram contra Jesus. Mas outra característica que nós vamos ver em nossos dias é dos conchavos. Igrejas e pregadores que pregam muito bonito, mas a prática deles por trás é outra coisa muito diferente do que eles pregam. Eles nunca pregam o que eles praticam. É claro que não podem, mas eles nunca praticam o que pregam, porque também não tem interesse. E assim, coisas ocultas, mas Jesus diz, não há nada encoberto, Lucas 12:2, que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Jesus está falando dessa prostituição religiosa que se iria acentuar nos últimos tempos que nós já estamos vivendo. E que nós deveríamos nos apoiar no testemunho íntimo do Espírito Santo, que nos ensinaria como nos comportar em toda e qualquer situação. Nós vivemos um momento em que cada cristão precisa estar consciente. Não siga a maioria, não siga
outros de qualquer maneira, mas procure conhecer a vida das pessoas com quem você está, se una por amor, buscando a Deus em oração. O Espírito Santo não engana. Romanos 5,5. Essa esperança não confunde ninguém, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo nos é dado para não nos deixar confundidos. Mas nos últimos tempos, e o apóstolo João fala disso nas suas cartas, viriam tempos difíceis em que muitos, por obedecer a espíritos enganadores, se afastariam da verdade. Não tenha dúvida, no meio evangélico e cristão existem muitos que estão a serviço de Satanás para afastar os crentes da Bíblia, para deturpar a atuação do Espírito Santo, para confundir a cabeça das pessoas e acabar escandalizando muitos, com o objetivo final de afastar essas pessoas de Deus e da salvação. Isto é a atuação maligna usando a religião. Satanás é o maior entendido de religião. É dentro da religião que ele faz as suas coisas piores e mais perversas. Inclusive a grande Babilônia, que só na grande tribulação vai ser destruída. E o Senhor diz, vai ser destruída terrivelmente, aquela meretriz que enganou durante séculos a muita gente, mas ela vai ser lançada no mar, a cidade vai ser destruída de Roma e a meretriz vai ser comida pela besta. Então isso na grande tribulação, mas até lá essa meretriz continuará enganando muita gente ainda dentro da religião. A religião, principalmente dentro do que se chama cristianismo, é que residem os maiores perigos para a vida espiritual. Mas o Espírito Santo não confunde ninguém. Quem é do Senhor não vai ser confundido. Minha irmã, você está com muitas dúvidas, está sendo confundida? Meu irmão, você está sendo confundido? Toma cuidado.